Boa noite a todos. Chegou o nosso convidado especial. Sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião. Obrigada, André, por ter aceitado nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. Essa é uma reunião do Grupo de Trabalho Ivone Pereira, um grupo que tem como foco o acolhimento a pessoas enlutadas e com pensamentos de desistir da vida. É uma reunião da Associação Médico Espírita, esse é um grupo de trabalho da associação. Para dar início à nossa tarefa, nós vamos convidar o nosso companheiro Wilson para fazer a leitura preparatória e depois a nossa companheira Juliana, ela irá fazer a nossa prece inicial. Eu vou compartilhar aqui o texto para que vocês possam ir acompanhando. Na hora que estiver lendo, na hora da prece, mantenha os microfones desligados para a gente se concentrar melhor, sem ouvir o som ambiente, tá bem? Wilson, por favor. Ok. Paciência em Estudo, do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 171, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. É na vossa paciência que ganhareis as vossas almas, disse Jesus em Lucas, capítulo 2, versículo 19. Todos necessitamos de paciência uns para com os outros, mas compete-nos igualmente a todos estudar a paciência em sua função educativa. Paciência é serenidade, calma, porém, não é aprovação ao desequilíbrio. É compreensão, entendimento, no entanto, não é passaporte ao abuso. É harmonização, ajuste, todavia, não é apoio à delinquência. É tolerância, brandura, entretanto, não é honestação com o erro deliberado. Há de verificar a dificuldade ou o desacerto nas engrenagens do cotidiano, buscando a solução do problema ou a transposição do obstáculo, sem toques de alarde e sem farpas de irritação. Em todos os aspectos da paciência, recordamos Jesus. O Mestre foi no mundo o paradigma de semelhante virtude, mas não foi conformista. Nunca se apassivou diante do mal, conquanto lhe suportasse as manifestações, diligenciando meios de tudo renovar para o bem, E, em lhe lembrando a sinceridade e a franqueza, não será lícito esquecer que o Cristo se revelou tão paciente que não hesitou em regressar, depois da morte, ao convívio das criaturas humanas que o haviam abandonado. Ainda assim, é forçoso reconhecer que ele se materializou perante os discípulos que, em maioria, podiam ser iletrados e medrosos, mas suficientemente sinceros para continuar-lhe a obra libertadora. E não diante dos fariseus, altamente intelectualizados e profundos conhecedores das revelações divinas, mas habitualmente atolados em conveniências e preconceitos, e capazes de omitir a verdade e estabelecer a perturbação. Juliana, por favor, nossa prece. Vamos então, todos companheiros, depois desse belíssimo convite, a paciência, nos conectar com o Mestre Jesus, que tem sido tão paciente para com as nossas falhas e imperfeições, e que nesse estudo de hoje possamos então, com esse primeiro passo da paciência, abraçar a esperança para seguir nessa caminhada, trabalhando, nos empenhando o máximo que cada um puder dar, com amor, com serenidade, humildade, nos transformando a cada dia. Assim pedimos a tua autorização, o teu amparo, as bênçãos para o nosso querido André, que nos conduzirá nessa reflexão da noite, a todo este grupo aqui presente, possamos todos ser beneficiados das energias que circulam entre nós, aqui nesta noite. Graças a Jesus. Graças a Jesus.
Então, é com muita alegria que nós passamos a palavra ao nosso querido André Luiz Ramos. André Luiz Ramos é físico, é um militante espírita de corpo e alma, tem um belíssimo trabalho em São Paulo de acolhimento às pessoas em situação de rua e tem um trabalho muito interessante de reflexões com os temas evangélicos. E ele hoje vai trazer para nós esperança, alimento da alma. Ele vai, no início da sua fala, dizer como é que ele prefere, se as perguntas sejam feitas durante a exposição ou após. Hoje nós teremos uma reunião um pouco diferente das nossas reuniões habituais, porque as nossas reuniões habituais terminam às 20 horas. Hoje nós iremos até às 20h30, para que a gente possa ter, então, esse mini seminário e tenha a possibilidade de participação da maioria possível. Então, mais uma vez, eu reitero o nosso pedido para que vocês deixem o som do microfone desativado, fiquem à vontade com relação ao vídeo, mas o microfone, por favor, desativado, para que o som ambiente, ele não desconcentre, não tire as pessoas que estão assistindo no foco. Meu querido irmão do coração, André, a palavra é toda sua. Muito obrigado, Ana Catarina. Queridos amigos da AMES, que alegria estar de novo com vocês. Obrigado e que nesse momento possamos ser iluminados com as frequências da esperança e sentir o alimento em nossa própria alma. Que o encontro de hoje seja para você que está aqui assistindo um momento também de transformação, de renovação. Então, mais uma vez, obrigado, meus irmãos. Eu quero iniciar este encontro pedindo para começar o trabalho, a exposição, e no término, no final, nos próximos 60 minutos, abrir para perguntas. Então a gente consegue fechar o raciocínio. Esperança. Primeiro que esperança é uma mensagem viva trazida pelo Cristo há 2000 anos. No momento em que ele sobe no Monte das Oliveiras e começa a recitar um tratado de evolução para a Terra, ele de cara já inicia com bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. E finaliza a bem-aventurança da perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus também. Curioso Jesus abrir as bem-aventuranças com o reino dos céus e finalizar com o reino dos céus, ainda que ele permanece no seu discurso no Monte das Oliveiras, trazendo muito mais coisas. Agora ele inicia com esperança. Ele inicia dizendo que somos todos felizes. Felizes, realizados, e todas as frequências de realização do Espírito. Alguns de nós traduzimos bem-aventurança como felicidade. Outros de nós compreendemos de Jesus dizendo bem-aventurados no sentido de uma realização profunda da alma. Algo que transcende o momento feliz. Bem-aventurados foram os primeiros cristãos quando eram perseguidos, quando, na verdade, foram mortos nas arenas. Bem-aventurada foi Joana d'Arc. Jesus foi bem-aventurado. Nós podemos perceber inúmeros da nossa história. Bem-aventurado, por exemplo, Mahatma Gandhi, na sua exímia habilidade pacificadora. Da mesma maneira, Nelson Mandela, 27 anos na cadeia e tornou-se livre como espírito, uma liberdade
além no sentido da igualdade e se tornou bem-aventurado que abraçou na África do Sul. Podemos compreender a bem-aventurança muito mais do que um estado de felicidade, mas uma construção íntima de cumplicidade com Deus, com esse reino cósmico que você é, que eu sou, que nós somos. Não é à toa que Jesus também diz que o reino dos céus está dentro de você, está dentro de mim. É esse reino. Aí ele começa dizendo sobre esse reino. E a esperança, ela é essa certeza de entrar no reino, a certeza de viver esse reino maravilhoso que nós trazemos e que a porta de entrada é o coração. É aqui dentro, é o chakra cardíaco, ou o centro de força do coração. É quando nós vivemos a união do fluxo dos pensamentos com as emoções, os chakras inferiores, os chakras superiores em conexão com os chakras inferiores, no cardíaco, magnetiza tudo que está ao redor. Algo que a ciência já comprova por experimentos. Os campos magnéticos emitidos pelo órgão do coração, que apenas expressam rudimentalmente, pensando aqui de maneira rudimentar, do ponto de vista da energia, o campo magnético expressa energias mais complexas, que são invisíveis até para nós no campo da física. E esse coração, não só o órgão, mas toda a arquitetura dos sentimentos, que dá porta de entrada para acessar Deus. Nesse templo interno que você possui. É esse templo interno que dá condições para que você viva a sua bem-aventurança de maneira singular, ainda que esteja num momento transitório de dor ou sofrimento. Portanto, se ainda não conseguimos atingir o encontro do reino dos céus, de vivê-lo, de se apropriar dele, em termos de consciência de si próprio, de exercício das virtudes, nós podemos ter a certeza, já deslumbrar a alegria do momento em que nós iremos conseguir isto. Portanto, jamais desista de você. É incrível que mesmo nesse sentido, nós vemos Jesus como modelo. O mestre jamais desistiu de amar, de dar oportunidades, jamais ele desistiu das pessoas. Ele sempre teve profunda fé na transformação de cada um com os quais ele conviveu. Então, esperança no olhar diante do meu próximo. Esperança no olhar diante do meu próximo. Esta certeza do bem que há de vir. Então, a esperança, ela se traduz em nós como uma certeza certa. É esta certeza antecipada. É, ao mesmo tempo, a alegria da conquista que há de vir. Então, só de ter certeza, de estar com a mente focada naquele alvo, naquele objetivo colimado, a vontade apontando para aquele alvo que queremos, o que acontece? Nós, ao deslumbrar a experiência de antecipar a alegria da conquista, nós sentimos a esperança. Esperança é igual a fé, que dá a certeza, mais alegria. Se pudéssemos fazer uma equação. Esperança é igual a fé, mais alegria. A fé, porque ela aponta nosso pensamento, nossa mente para a vontade
melhor, através da vontade, colimada naquele fim que desejamos. A fé é essa consciência das potencialidades que trazemos em germe latente dentro de nós mesmos. E que nos cabe, como a vontade ativa, fazer progredir a consciência que temos das nossas capacidades, dons, que são ferramentas da presença de Deus dentro de nós mesmos. Todos os dons vêm dele. E essa certeza associada a uma vontade realizadora, vontade de quê? Uma vontade apontada para o progresso que você almeja nessas suas capacidades pessoais. Então, a verdadeira fé, ela está intrinsecamente ligada ao progresso. Ela é a manifestação pura da lei do progresso, porque você acende, canaliza o foco da mente naquilo que você quer melhorar em você. Quando nós identificamos isso em nós, aquilo que queremos melhorar em nós, aquilo que almejamos como finalidade de nós estarmos vivos, uma finalidade singular, só sua. A tua finalidade de estar existindo agora é o quê? A minha finalidade é desenvolver um pacote mais focado na humildade, um pacote de valores mais focado na gratidão, no amor. Outros de nós, a vivência do altruísmo. Enfim, seja qual for o plano reencarnatório que tenhamos, todos os planos estarão pautados num progresso, no objetivo de renovar nossas vibrações, ampliar capacidade de amar, de entendimento. E esse plano é feito por várias existências. Várias existências já vão pegando as etapas. Planejamento curto, médio e longo prazo. Curto de uma encarnação só, médio algumas encarnações e longo prazo. Pensando algumas encarnações e tudo na dependência das conquistas. Então, olhar para o progresso, olhar para o fim que você dá na sua vida, significa vibrar a lei do progresso em você. Portanto, quando pensamos em saúde mental, e é muito lindo estar junto aqui no grupo Ivone do Amaral Pereira, porque é um grupo, é um compromisso onde a esperança da vida, aquele que perdeu a vida, aquele que está no seu estado de não conseguir nem pensar no que quer ser de melhor. Mas quem se encontra muitas vezes com depressão ou na tendência ao suicídio, não passa na mente dele, no momento dessas crises, tudo isso que estamos mencionando nesse instante. A dor, o sofrimento, silencia, abafa a comunicação interna, muitas vezes, de Deus para nós mesmos, de dentro para dentro. É onde necessitamos de um auxílio externo para dar um estímulo da verdade. O estímulo da vibração divina que há dentro do próprio ser, que está no processo de saúde mental, digamos que em desarmonia. Então a esperança, ela passa a ser como uma flecha ao despertar na pessoa, ao despertar no indivíduo. Um aflorar da fé que está como chama dentro dele próprio. A esperança, ela dá vida quando mostra-se uma alternativa do indivíduo sair desse estado. Quando se mostra de um outro ângulo de visão a situação que ele passa. Nós podemos ampliar a visão do ser. Porque nossas ideias se fixam no tempo que aquele sentimento ficou doente. Então, quando o sentimento adoeceu, gerando tristeza,
muito sofrimento e dor moral, decepções, revoltas, os eventos que fazem com que esse centro da vida, o coração, fique com baixa frequência, a mente elabora ideias condizentes com o sentimento que está vindo. Como nos disse Emmanuel em Pensamento e Vida, a emotividade plasma a ideia. A ideia gera as palavras, os atos e as deliberações. Então, quando a emotividade, quando nós temos um esboço da ideia, a partir de uma emoção menos feliz, a ideia será menos feliz, e quando alimentamos, fica muitas vezes difícil de sair de um circuito mental que gera até mesmo uma auto-hipnose. E disso nós vamos depois buscar em mecanismos da mediunidade sobre esse tema que André Luiz nos apresenta. Só que do ponto de vista negativo aqui estamos a dizer. Então cria-se um circuito de uma única ideia. E ao mesmo tempo o sentimento se reforça adoecido. Então, para retirar o ser daquele campo vibracional, o despertar nele a esperança que ainda existe dentro dele e que sempre existirá dentro de todos nós. Esta esperança que eu me refiro agora é essa estrutura interna, filha da fé. Reencarnar é um ato de fé e esperança, porque se nós não acreditássemos no progresso, não nasceríamos. Ninguém de nós, exceto as situações de reencarnações compulsivas ou compulsórias, onde se escolhe para o indivíduo por não estar em condições conscientes e de moralidade para executar o seu próprio plano junto aos mentores, diferente. No caso de tenho certeza de que todos vocês, que você que está acompanhando esse estudo hoje, existe uma fé profunda. Existe uma fé profunda e uma esperança certa do progresso que alimenta-nos para reencarnar. Então ninguém, nesse sentido que estamos nos referindo aqui, não reencarna. Ninguém reencarna sem esperança do progresso. Porque a esperança, ela é um móvel. Ela é um móvel interno. Filha da fé, daquela vontade que eu mencionei no início, vontade de quê? De expandir determinadas potências da alma para atingir com isso a plenitude em contato mais íntimo com Deus em si mesmo, desmaterializar-se, sublimar, transcender, espiritualizar-se. E com essa vontade apontada para esse fim colimado, surge também a alegria da conquista. Então, antes de reencarnar, por exemplo, nós nos alimentamos da esperança para vir. Não é fácil você estar no plano reencarnatório, no plano espiritual, enfim, e identificar os elos de sentimentos conflituosos do passado e aceitar de maneira tranquila reencarnar com aquele inimigo como seu filho, ou como seu pai ou sua esposa. Não é simples. Não é tão simples. Basta verificarmos a reencarnação de Segismundo no livro Missionários da Luz, sobre esta temática, um exemplo claro, dentro de tantas outras exemplificações em toda a obra de André Luiz. Não é simples decidir. A decisão ocorre, mas o móvel para ir para frente é essa esperança, filha da fé.
essa esperança filha da fé, ela é a vida para que o Espírito viva com vida ao reencarnar. E quando reencarnados também permanecer de pé diante das experiências mais difíceis ou das provas que são circunstâncias de progresso interior. Se olhar como circunstância de progresso e não olhar como revolta ou como algo atrapalhando o nosso caminho. Nenhuma pessoa existe para atrapalhar o nosso caminho do ponto de vista do Criador e de nosso plano reencarnatório. Quando nós olhamos para a encarnação, nós queremos progredir. Todos os estímulos necessários irão atender essa necessidade. Então, por ter certeza do êxito e a alegria antecipada, poxa, se eu conseguindo vivenciar isso com humildade, eu vou chegar nesse nível de evolutivo, vou chegar com essa nova aura, se no meu perispírito estará, digamos que, curado e determinado com relação a estas reencarnações, sim, então eu escolho. Perfeito, não, beleza, com 40 anos, com 50 anos, vou desenvolver aquele câncer. Ou então, não, ok, vou nascer com uma patologia. Ou então, não, vou poder realizar um trabalho profissional todo direcionado ao cuidado humano, ao cuidar, ou na área de saúde, ou especificamente como professor, ou qualquer outra profissão, que vai ali para dentro dele ser um sacerdócio para a própria autocura. Ou seja, estar a serviço da vida. Mas se o espírito não tivesse esperança, ou se nós não tivéssemos esperança antes de vir, nós não viríamos, nós não daríamos conta. Não daríamos conta. Então existe uma estrutura, que eu me refiro aqui, uma esperança de progresso, que norteia a reencarnação do espírito, e quando estamos encarnados e acionamos não só o sentimento de esperança, mas essa carga vibratória que vibra aqui dentro, desde antes de você nascer, quando você aciona isso com a esperança de ser melhor, já antecipando em si a certeza pela dádiva alcançada, a alegria de conseguir, nossa mente fica protegida de qualquer energia negativa nesse sentido. Por isso Emmanuel também falou, em um dos livros maravilhosos ali, Capacete da Esperança. É a esperança que cria uma proteção em nosso campo mental para avançar frente às provas, turbulências que vão acontecer no percurso. É ela a esperança que nos faz sofrer bem. Porque sofrer todos nós sofremos. Reencarnou, vamos passar por provas. Vamos passar, sim, muitos de nós por expiações. Agora, indo para o mundo regenerador, provas também permanecem para regenerar o ser, que não tenha nada para expiar em relação a determinados assuntos. Nós estamos nesse processo de transição. Agora, todos sofremos, todos passamos por dores, porque potencializa sim o resultado. Agora, a questão é se sofremos bem ou sofremos mal. Sofrer bem, quando acionamos essa fé vigorosa, de que após esta experiência que eu estou passando, eu conseguirei ser mais amorosa, mais amoroso. Eu conseguirei ter mais humildade. Então, cada um vai poder identificar qual é o seu caminho interno, quais são os tijolos de virtudes que cada experiência que você passa, de dor ou menos feliz, tanto mesmo aquelas que você mesmo criou, que sejam causas atuais de aflições, que nós causamos, nós mesmos produzimos hoje. Não só as causas anteriores, mas estas causas atuais que geram consequências e dor.
Então, mesmo estas provas trazem ensinamentos valiosíssimos para todos nós. Agora, a esperança faz com que nós possamos passar de forma digna. Digna como espírito, de maneira mais forte e assimilar dentro de si o conteúdo de mudança. Nós desabrochamos por dentro. A ponto de muitas situações circunstanciais complicadíssimas não causarem mais a mesma dor que causava há anos atrás. Isso porque a esperança nos faz viver, não o mal sofrer, mas o bem sofrer. Esperança é essa fé unida à alegria. E alegria e gratidão trabalham juntos, lado a lado. Com certeza. Quando nós vibramos alegria e gratidão e alegria, nós criamos essa cumplicidade maior com Deus, que habita nesse reino dentro de mim, dentro de você. Cumplicidade com Deus. Vivenciar um relacionamento mais fecundo, próximo com Deus, a ponto de amá-lo. Parece uma redundância, mas ser tão íntimo com Deus, dentro do coração, no mais puro sentimento, a ponto de chegar a amá-lo. A ponto de ser um sentimento de amor por Ele. Quando esse sentimento de amor por Deus lá dentro está sendo vivenciado, a sintonia com Ele é plena. Porque a lei de frequências, vibrações e sintonia não cessam. Nós entramos numa sintonia plena com quem? Com a causa primária de todas as coisas que existem. Sintonia com a fonte do poder, da glória, fonte de equilíbrio, sabedoria infinita, sabedoria perfeita e amor infinito. Estar em sintonia com a sabedoria perfeita que existe por todo esse universo imenso e em mim, Deus é o que eu mais quero. Tenho certeza de que é isso que queremos. Agora, isso é possível? Sim. Isso é possível. Nós podemos. Nós vamos conseguir. Porque nós nascemos para isso. Você nasceu para isso. Você nasceu para seguir um caminho, um percurso, todo pautado na construção de uma singularidade. Você não veio para seguir dogmas. Você não veio para seguir padrões. Você veio para seguir leis divinas dentro de você, as quais lhe tornam livre. Livre do quê? De todos os circuitos de crenças de indignidade e que impera em nossos psiquismos. Libertarmos de todos aqueles clichês, de ódios, de sentimentos de menos-valia, de todos aqueles sistemas de crenças, de pensamentos e mentais que vibram a compensação de um sentimento de menos-valia. Que essa compensação que criamos na forma de orgulho, na forma de vaidade, na forma de prepotência, de autoritarismo, e vai se manifestar das mais diferentes formas, conforme, sim, o grau de repetição desses comportamentos, filhos do egoísmo, os quais nos fazem parecer estarmos longe de Deus. Lá em cima, Ele lá em cima e nós aqui embaixo. Sinto que o caminho de Jesus foi dizer o reino dos céus, o reino de Deus,
dentro de você. Dentro de você. E disse, o reino dos céus é semelhante a um fazendeiro que tem lá os seus talentos e distribui 5 talentos para um, 2 para o outro e 1 para o outro. E aí depois, aí conta a história. Conhecemos a parábola dos talentos. Ele disse que o reino dos céus é semelhante também a um homem fazendeiro que tinha 2 filhos. E um deles, o mais novo, pediu metade, a parte da herança que lhe cabia para viver na cidade. E depois, Jesus conta essa historinha. E quando termina, esse filho volta para casa e o pai o espera de braços abertos. É a parábola do filho pródigo, isso, com certeza. Então, Jesus cria uma porção de historinhas para que nós possamos entender pedagogicamente como é que Deus age dentro de nosso ser, como que esse reino de Deus funciona dentro de nós. Cada parábola de Jesus é um manual, capítulo de um manual de instruções do reino dos céus que existe dentro de você. É só nós lermos a parábola, observando os personagens acontecendo dentro de quem? De si. Isso é belíssimo. Isso é espetacular. Isso transcende. Por isso Jesus foi muito sábio. Nos deu esperança, mesmo das formas mais simples, porque muitos de nós não tínhamos condições de compreender. Esperança é esse alimento que te faz levantar da cama e se perguntar: qual é o meu papel? Qual é o que me move? O que eu quero chegar, construir? Agora vamos falar do oposto, a desesperança. A desesperança é filha da incerteza, é filha da não vontade, de não querer, não ter vontade de querer. A desesperança, ela nasce de uma inoperância da vontade, que é o gabinete que comanda o nosso campo mental, ou a mente. A parte da inteligência, da memória, progresso, todas as regiões da mente são regidas pelo gabinete da vontade. E esse gabinete, quando ele está enfraquecido, gera um conjunto de movimentos no pensamento deletérios para a própria alma. Desesperança nos conduz à descrença. A desesperança, pessoal, nos conduz ao suicídio, nos conduz a diversos labirintos pelos quais não encontramos saída. Quando nós vemos a postura de Jesus com Maria de Madalena, ele reaciona a esperança dentro dela. A mesma esperança de progredir que ela tinha antes de nascer. Porque a grande crise que ela estava, Maria Madalena, era qual? Uma crise pautada no exercício do amor. De poder subir, transcender o amor da sexualidade para o nível da entrega. Dos chakras inferiores para que o coronário, que é aquele da entrega de si mesma. E é por isso que Jesus diz para ela que ela poderia viver um grande amor através do sacrifício, do amor materno, do amor que vai além do que ela sentia como envaidecimento, ou simplesmente para silenciar uma dor que ela tinha, um amor passageiro. Um amor além, que é o da entrega de si mesma. Quando ela deslumbra que ela poderia ser mãe, portanto, viver esse amor do sacrifício e, por consequência,
ser bem-aventurada, ela falou, nossa, ela disse, mestre, doravante eu adotarei como meus filhos e filhas todos os infortunados do caminho. Cuidarei de leprosos, de aleijados, de órfãos, de doentes, e fez uma lista feliz, com alegria, explodiu de alegria nesse momento, percebendo que há uma possibilidade, há sim um caminho. Ela não buscou uma saída no labirinto. Jesus, quando fez vibrar a esperança na mente dela, com um estímulo de esperança, de um estímulo inteligente de conversa, raciocínio, levando ela a acessar essa possibilidade nova alternativa de vida, ela reacende essa esperança de progresso do começo. Ela sobe acima do labirinto, acima, e vai. Não precisou encontrar saídas. Isso aconteceu com Paulo, apóstolo dos gentios, que se chamava Saulo, revoltado com os cristãos. Revoltadíssimo. E focado numa fé profunda de defender a lei de Deus. Jesus, da mesma maneira, aparece para Saulo. Por que me persegues? Saulo, Saulo. E Saulo responde, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Isso bastou naquele momento. A revelação da verdade. Quando nós recebemos a verdade, e quando eu digo verdade, não é a tua verdade ou a minha verdade, aquilo se está certo, se está errado, se é verdade, se é mentira. Estamos nos referindo à luz da verdade. É um conteúdo que vem do Criador do Universo, de dentro de nós. E passa-se pela inteligência, pelo coração, porque o amor conduz o amor faz parte desses fótons, entre aspas, que formam a luz da verdade. Então Jesus vibra a verdade, apresenta a verdade com essa pergunta. Primeiro, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus. Eu sou o Espírito Jesus. Então, para Saulo conhecer Jesus, o que Jesus fez? Vibrou. Quando nós queremos nos ser conhecidos, como é que nós somos conhecidos? Pela vibração. Então Jesus vibrou. E o que aconteceu com Saulo nessa hora, meus irmãos queridos? Ele cai de joelhos em pranto. Não recalcitre contra os aguilhões. Olha quanto ele estava recalcitrante diante dos estímulos das leis divinas para que ele pudesse virar a chave. Aí Jesus diz, não recalcitre, porque a consciência está pulsando dentro dele. Ele já estava em dor. A consciência, ela nos adverte diante das situações infelizes que produzimos. Mas também nos promove diante do fluxo da lei que estamos vivenciando, a favor da lei. A nossa consciência faz isso em nós. Conforme o Lázaro, dizendo sobre o dever em o Evangelho segundo o Espiritismo, de maneira clara, o papel da nossa consciência, o sentimento de dever. E ali Saulo estava cumprindo, dizia ele, achava ele um dever. Porém, a sua consciência estava naquele momento impotente diante dos sofismas das paixões que ele abraçava. Ele estava ali vivendo as suas paixões. A sua paixão era orgulhoso, era vaidoso, era prepotente. Ele se sentia um todo poderoso naquele momento. Até aquele momento. Ele trazia um prazer interno. Por isso, uma paixão que ele se fixou. Mas quando o Cristo vem, vibra a verdade.
para que o ser sinta o prazer da verdade, que é muito diferente da ilusão, que é algo que toca o interior. O que aconteceu com Saulo naquele momento? Ele decide o caminho da esperança. O caminho da esperança, gente. Qual o caminho da esperança? Ele ajoelha para o mestre e diz: Senhor, que queres que eu faça? Que queres que eu faça? Olha que fé, pessoal. Que fé. Que queres que eu faça? Ele vai como um pêndulo, como de um lado todo prepotente para promover ali a execução de uma lei, para matar Ananias. Aí ele vem para todo outro lado, se tornando um servo. Não mais o Saulo soberano, mas ele transita para o servo. Ele acorda, ele desperta para os exatos destinos que nortearam ele reencarnar. E quando você desperta para os fins que te levaram a reencarnar, para quando nós acessamos esses fins, no caso dele, nós podemos ver no livro, por todo o livro Paulo Estevão, a construção da humildade, a construção da vivência do amor-caridade, um amor em ação que o curasse. O bem que quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Ele passou pelos mesmos conflitos que eu passo. Tenho certeza que passou por conflitos que vocês estão me assistindo agora, vivenciam diariamente. Só que é possível. É possível. Alguém que mandou matar uma porção de pessoas, em nome de Deus, sob o impacto daquelas experiências. Era crucial para o evangelho nascente, o cristianismo nascente, que Saulo se reorientasse. O mesmo não aconteceu com Públio Lentulus, naquela mesma época. Naquela reencarnação não foi o mesmo. Que, muito embora no seu diálogo com ele, Jesus apresenta essa realidade. Da necessidade dele mudar, dele de trazer a chave da esperança de dentro para dentro dele mesmo. A escolha dele veio mais para frente. E aí vemos a trajetória de evolução desse espírito em todas essas obras trazidas por ele mesmo através de nosso amado Chico Xavier. Em Ave Cristo já renovado, mesmo há 50 anos depois, e assim por diante. Renúncia. Livro Renúncia. Então, a gente percebe em Jesus a manifestação de um método, de uma proposta pedagógica de semear esperança. De que maneira? Através do amor. Esperança e amor. Dois pilares que sustentam esse templo interno. Dois pilares que sustentam o mundo regenerador. Maria Madalena passou a se regenerar daquele momento em diante. E ela se dedicou aos leprosos, ainda vítima de diversos preconceitos com a mulher, que ela sofria naquele tempo, muito piores do que o que temos ainda hoje. Ela manteve-se firme, embora passou por muitos percalços e situações de quase cair em quedas, e que não é simples, mas ela persistiu, ela se manteve perseverante. Perseverar. Ela não desistiu dela mesma. Não desista de você. Por mais que você levanta e cai, ou escorrega e volta,
Persevere no foco do objetivo que você possui para progredir, que te levou a nascer, e que pode ser que ninguém saiba. Todo mundo pode até falar mal de você, mas não sabe o que se passa dentro de você. Não se incomode. Não liga para a torcida. Siga o teu caminho, que o teu compromisso é com Deus e contigo próprio. Antes de tudo. E é óbvio que esse compromisso se estende com toda a humanidade e somos todos filhos do mesmo Pai, nessa obra infinita que Ele construiu. Mas não há como negar que o sentimento de dever é esse. De nós construirmos esperança em nós. Ter certeza do porvir, desse futuro maravilhoso que já está aqui. Não há escapatória. A lei do progresso, ela é uma lei perfeita. Todos que se propõem progredir e perseverem até o fim, serão salvos. Essa é uma fala de Jesus. Nossos irmãos evangélicos falam muito disso. Né? Ser salvo. Estamos nos referindo a isto. A salvar-se a si próprio. Daquelas paixões que nos colocam lá no buraco. Que é cavar masmorras aos vícios e erguer templos da virtude. Isso é maravilhoso. Independentemente da religião que se tenha, o caminho é o mesmo para todos nós. Esperança, capacete. Amor, essa couraça. A couraça do amor em ação. Couraça da caridade. É incrível. Couraça da caridade. É incrível. Que tem cura o mal que você passa. E milagres, ou seja, tudo aquilo que acontece de forma divina, que não compreendemos os mecanismos, acontece. Milagres acontecem. E isso é extremamente importante. Esses verdadeiros milagres acontecem dentro de nós, como aconteceu com Maria Madalena. Como aconteceu com Saulo de Tarso. E a trajetória dele mostrou isso. Ele queria ir até Nero. Ele chegou até o imperador. Conversou com ele. Ele queria levar o trabalho, a palavra do Cristo para todos, indistintamente. Principalmente aos gentios. Principalmente a todos aqueles que estavam naquelas épocas. Feiticeiros, enfim, dos mais diferentes tipos. Como é que se falam? Pagãos. Ele estava ali focado em trazer uma mensagem nova para o coração das pessoas e abrir células novas de amor, de vivência dessa autotransformação. E ao chegar no final da sua vida, é morto, com espada cortando o seu pescoço, e ele reencontra Abigail, Gesiel e Jesus. Venci o bom combate. Cumpri minha carreira e guardei a fé. Que combate maravilhoso será esse? Que luta que é essa a ser travada? Não é uma luta contra um inimigo. Não é uma luta contra o coronavírus, que é um instrumento para que nós, humanidade, possamos rever nossos focos de evolução no planeta. Mas sim, uma luta de viver a paciência, a perseverança
de experienciar o amor em tudo que nós conectamos. Amor é energia de conexão. Amor, porque esperança está intimamente ligada ao amor. Porque esperança, olhando ao progresso. Sentimento agora pelo progresso, pela vitória já conquistada, nos dá a capacidade de mover as montanhas. E essa conquista, essa evolução é amar mais. É expandir o DNA de Deus dentro de você. É essa a ideia. Então o amor é esta vibração poderosa que nos sintoniza com a causa primária de todas as coisas. É esse amor. E para que isso aconteça, nós estamos em família. Lei de sociedade é a plataforma de manifestação de aprimoramento, de lapidação do amor que nós temos. Portanto, nesse momento, eu vou pedir para você fechar os olhos. Pense em 3 pessoas pelas quais você daria a sua vida se fosse necessário. Visualize de olhos fechados a fisionomia de cada uma dessas pessoas. E diga internamente: como é bom amar você. Diga a cada uma destas pessoas que escolheu nesse momento de exercício. Como é bom amar você. E sinta esse amor. E se pergunte de fato: eu realmente daria minha vida por esta pessoa? Por esse espírito? Ame isso. Quão importante esta pessoa é para você. Que dádiva. Abra os olhos. Se você permitiu se emocionar nesse momento, se você sentiu na sua mente uma força, uma vibração diferente, você está a entender o que nós vamos falar agora. Faça mais vezes isso, peço a todos. Olhar para essas pessoas também de maneira silenciosa, porque aí a gente consegue aferir de maneira mais consciente esse sentimento profundo que é o amor. Nós estamos referindo ao amor superficial das paixões, ou as diversas roupagens que o amor pode assumir no relacionamento, a dor entre casais, ou enfim, as mais diferentes situações, ou até do adoecimento do amor, levando a posse, ciúme, inveja. Estou me referindo à essência. Sabe quando você vê um pavio de uma vela acesa, você vê a chama, legal, o amor. Eu estou pedindo para você olhar para o pavio, sabe? O que gera essa chama? Quanto mais você acessar a esse combustível interno, de forma inteligente, de forma profunda, porque é esse amor que me refiro, que é o da entrega. Por isso a pergunta: que você daria a vida por essa pessoa? Então, quando falamos desse centro de força coronário, ele é regido por essa entrega. É esta bem-aventurança que também parece estar associada a esse centro de força. Bem-aventurados que sofrem perseguição em meu nome, por causa da justiça. Deles é o reino dos céus, grande é o seu galardão no reino dos céus. Jesus termina assim. Então, o que aconteceu com os primeiros cristãos não foi uma entrega? O que aconteceu com Maria Madalena
Não foi uma entrega por todos os doentes? Aconteceu com Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, uma vida de entrega. Então, não dar a vida não significa que você morreria por essa pessoa. Pode até ser, mas não é dar a morte. Esse dar a vida é qual é o quanto de entrega você sim é capaz de dar, e deu, e ainda dá, e continua a fazer. É essa entrega. E quando a gente evolui no ponto de vista espiritual, isso não se resume somente aos nossos laços consanguíneos. Isso vai além. É uma entrega a partir de uma causa, que é um pavio interno que gera a chama do amor, que te move para a ação. Te move para a ação. É além, é profundo. É um combustível. E esse pavio é a existência de Deus em você. É imponderável. Não há palavras para descrever. Mas vibrar esta reflexão que fizemos agora, não de aferir qual o grau de sua entrega, mas a sua entrega pela causa. Norteada por Deus dentro de você. E disso eu vi do meu lado essa vibração de causa especificamente. Com a minha amiga, a nossa irmã, Marlene Nobre. Então, é uma entrega que ela não é cega, é uma entrega inteligente, fruto de um sentimento de amor, de uma causa que é maior que você. Uma causa que é maior que você. Ela torna maior que o nosso ego, por isso a gente vai e dá a vida. Realizando o trabalho que nos compete fazer. Então, esta obra é uma obra de amor, porque é uma entrega plena de você, plena tua. Não é por causa das pessoas, as pessoas vão ver, que elas vão achar, não é isso. É você com a sua consciência. É um contato íntimo de viver a lei de liberdade, a liberdade de consciência. Então, quando nós vivemos essa entrega, não há como. Nós evoluímos muito, nós progredimos, nós transcendemos, libertamos e chegamos nos níveis que almejamos antes de reencarnar. Portanto, esperança. Esperança e amor, pilares do mundo regenerador. Esperança vai dar vida, porque ela nos torna mais capazes de viver o amor. E é esse amor em ação, na ação da causa primária, que te move, realizando a tua missão, o seu trabalho, com responsabilidade, se aplicando, se empenhando, relacionando-se com os outros de maneira a lapidar o seu coração, de maneira a se tornar alguém melhor diante daquele próximo que você tem, nossa, pessoa difícil de conviver com ela, ou aquele meu filho, nossa, dá trabalho para mim. Quando você tem diversas experiências, talvez difíceis, mas não fica na revolta ou na reclamação, e busca dentro de si, olha lá, busca dentro de si, qual é, meu Pai, o caminho mais sábio para mim diante desta pessoa? Qual é o caminho mais fácil de desenvolvimento interno para eu expandir mais o amor, para eu ter paz no trato com esse ser? Paz não é inoperância. Paz não é indiferença, é diferente. Paz é realmente a paz de consciência. Sentimento de felicidade. Só a verdadeira paz se tem uma felicidade ali. Sim. Mesmo que seja durante a dor. Mesmo que seja num relacionamento difícil. Então, essa paz gera felicidade? Sim. Então, esse contato íntimo com a chama é o contato íntimo com o reino dos céus dentro de você. Do templo. Então, Jesus começa o Sermão do Monte nos trazendo um tratado de esperança. Porque esperança é o norte de todo o Sermão da Montanha. Disso ele falou, ele disse a oração do Pai Nosso. Disso ele disse, vós sois luzes, vós sois a luz do mundo. Isso ele diz
para nós nos reconciliarmos com nossos adversários enquanto estamos a caminhos com ele. Ah, sem esperança, reconciliar para quê? Cada um vai para o seu lado. Quando a gente não sente essa esperança, não estamos imbuídos de um compromisso consigo mesmo, né, de vivenciar a esperança em tudo. A gente não acaba, não mexe, fica só no conceito. E a sacada é nós sentirmos esperança sim, eu quero ser melhor sim, eu quero progredir sim, eu quero ser feliz, eu quero ter paz, eu quero ter uma condição de olhar para aquela pessoa que acabou com a minha vida, olhar para ela e dizer eu te amo, por mais que agora eu a odeie. Sabe, é esta sua consciência consigo próprio. Sem teoria, sem demagogia, é consigo próprio. Isso faz com que nós tenhamos maturidade e possamos atingir a maioridade. Sair da adolescência, mas ir para a maioridade. Ser proativo. E essa experiência, e aqui partimos para o encerramento, esta experiência da pandemia nos traz essa reflexão profunda e importante. Talvez como consequência de muitas experiências que a humanidade, nós, a humanidade, vivenciamos em encarnações anteriores, mas certamente um forte estímulo de realização, de vivência da espiritualidade. Porque diante da dor, no momento em que nós estamos na dor e nos curvamos, conscientes da nossa fraqueza, e nos curvamos pedindo a Deus ajuda, começa a conexão. Começa um afloramento da humildade. Então, aquele que é materialista sofrerá mais no momento da pandemia. Por quê? Porque o porto seguro dele está fora. Quando perde o emprego, empresa quebrou, não pode usar os seus carros, não pode vivenciar a sua liberdade plena ali, e tem que estar somente consigo próprio ou com a família, em quarentena. Tudo isso gera no ser um desconforto. Por isso que é difícil. Para o ser se torna muito difícil. Quando o ser não admite a presença de Deus ali, quando ele não está nessa situação interna de resignação, ele sofre mais. Quando ele cai de joelhos, reconhecendo a sua fraqueza e fragilidade perante o que está acontecendo, ele se volta pela lei de adoração que pulsa lá dentro a quem? Deus. Senhor, me salve, me ajude. Momento extremo, André Luiz, início da sua narrativa em nosso lar, busca os céus, busca Deus e consegue mudar seu padrão frequencial e ser ajudado, mas de forma mais direta, que a ajuda já estava recebendo há muito tempo. Portanto, no planeta, nós vivenciaremos, nós estamos nesse momento de construir esse mundo regenerador, e a esperança, o amor, são pilares fundamentais. Não desista de você, não desista do seu sonho de ser feliz de uma maneira reta, pensamento reto, consciência reta, sentimento reto, consciência reta e justa, de maneira a trazer Jesus, os ensinamentos do Cristo, ensinamentos morais das leis divinas que a sua religião possa trazer. Utilizar isso como forma de elaborar o pensamento, de vibrar. Certeza de que já conseguiu, que você pode. Vivenciaremos no planeta Terra novo, porque nós estaremos renovados. Nós seremos novos. Se escolhermos o caminho da humildade, o caminho da esperança, o caminho de, sim, reconciliar com aquela pessoa, liga mesmo para aquela pessoa
você está se dando mal com ela, que você está magoado, liga, diga que você a ama. Isso é um remédio para você. Reconcilia com aquelas pessoas que estão, que faz anos você não conversa com ela, porque ela virou a cara para você ou te traiu. Não importa. Limpa o seu coração. Ore por quem te quer mal. Pede para Deus ajudar as pessoas, torná-las felizes. As pessoas te querem mal. Por quê? Porque você precisa renovar um sentimento guardado. Talvez ela até já esteja evoluída mais que você. Porém, tenhamos a esperança de progredir e nos coloquemos em ação de amor. Porque só esperança, certeza no porvir, a alegria de conquistar, não é suficiente. É necessário usar, sim, a esperança como mola propulsora, como alavanca para poder amar mais. E sentir seguros para amar. Muitos de nós temos vergonha de dizer eu te amo para sua mãe, para o seu pai, de simplesmente ter um gesto de carinho, porque acha que vai ser visto como alguém mais frágil, mais fraco. Nós somos razão, sentimento. Esse equilíbrio é pessoal, é singular, mas não permita que nada impeça você manifestar, expressar um sentimento que é puro e que constitui você mesmo. Não precisamos mais das nossas máscaras, nem das nossas túnicas, por causa da titulação acadêmica, ou dos níveis de trabalhos que realizamos espiritualmente. Para Deus pouco importa. O valor está porque somos filhos dele, independentemente. Se você olha uma pessoa em situação de rua, ou alguém que está na comunidade pobre, com o mesmo amor que você vê alguém que está em condições opostas, é isso o amor, o ser de perfeito que Jesus ensinou para nós. Então sejamos perfeitos de poder amar incondicionalmente. Esperança nos conduz ao amor, e esse amor nos dá vida. Então nosso título, Esperança, que é o alimento da vida. Esperança. O que é vida? Não há vida sem amor. A esperança, alimento do amor. A esperança alimenta a chama desse amor que queima nesse pavio interno de conexão de Deus com você mesmo. Portanto, sejamos felizes. Otimismo, alegria. Acorda, olha para o céu e agradece. Deus, obrigado pelo sol. Ouça o pássaro cantar, agradeça pelo pássaro estar cantando para você. Observe cada flor que você traz ali na sua casa, com carinho, converse com ela. Então, torne a sua vida mais leve. Mais leve. A esperança faz isso com a gente. Todos os dias de manhã, agradeça ao céu por mais um dia de reencarnação. Veja as notícias na TV sobre a pandemia, Covid-19, governo brasileiro, ONU e tal. Olha e ore, agradeça pela experiência. Contribua positivamente. Porque quem sente esperança numa construção melhor não se desespera por causa de decisões que possam vir do governo, dos ministérios. Ame, vibre por esses irmãos, porque todos nós governamos alguma coisa. Alguns governam o próprio quarto, outros governam a própria casa, a empresa, governam o seu tempo, outros governam a sua vida financeira. E tem pessoas que governam uma nação, que governam um estado, um município. Mas você também governa. E cada um de nós vamos governar conforme as disposições íntimas que temos. De evolução de amor, de evolução da esperança, de evolução da união e de evolução de conexão com Deus. Então, lembre-se de não atirarmos pedras, para não sermos apedrejados também. Antes disso, vibremos o melhor, para que nós sejamos construtores desse Brasil novo, desse planeta Terra novo. Esqueça salvadores da pátria dentro da política, dentro da sua empresa, dentro do seu centro espírita. A construção é conjunta. Cada um com a tua responsabilidade assumida, o seu papel assumido. Ainda que você, sim, seja influenciado e vítima de circunstâncias superiores, como Paulo foi. O imperador o matou. O Império Romano fez o que fez.
Nós vimos a Revolução Francesa acontecendo. Nós vimos como tudo isso influencia uma coletividade. É óbvio que decisões do prefeito da sua cidade influenciam na sua vida. Mas nós estamos unidos em sintonia. E não há nada que nós iremos passar e não faça parte do nosso progresso interior. Portanto, esperança. Possamos contribuir com Jesus na construção da pátria do Evangelho. Contribuir com Ele amando. Sendo o Brasil o coração do mundo, porque nós estaremos com o coração aberto. Todos os brasileiros com o coração aberto para acolher, para amar, para promover o progresso. O verdadeiro amor promove o progresso, ao invés de castigar a falta. Promove, renova, inovações também. Então, vamos inovar, vamos criar, vamos auxiliar quem precisa. Vamos buscar aqueles que estão no sofrimento e auxiliá-los. Vamos em frente. Porque, com certeza, nós encontraremos a felicidade que almejamos dentro de nosso coração. Dentro do nosso coração. E com todas as pessoas com quem estivermos. Ainda que passemos por situações extremas, de um familiar desencarnar, ou nós de um desencarne, ou enfim o que aconteça, nós passaremos para o outro lado e certamente, seja agora ou seja daqui a alguns anos, olharemos por uma obra construída. A obra que nós mesmos construímos. E espero que todos sejamos felizes nesse momento. De poder dizer, valeu a pena. Eu não estou em dor por não ter feito, por ter deixado de fazer o que eu devia fazer. Não estou com dor porque fiz o que não devia ter feito, mas estou feliz porque eu vivi, experienciei aquilo que me cabia. De viver o conhecimento que eu tinha, que se resume em amar o meu próximo como a mim mesmo, e amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus até mais do que o meu próprio ego, ainda que eu ainda o tenha. Esse será, com certeza, resultado para todos nós. Gratidão infinita a todos. Estou aberto às perguntas, meus amados irmãos. Nós agradecemos ao nosso querido André por tantas reflexões tocantes em nossa alma. Nós temos 7 minutos para perguntas, então eu queria solicitar que vocês levantem a mão e façam as perguntas bem objetivas para que seja melhor aproveitado e todos tenham, o maior número de pessoas tenham oportunidade. Levantem a mãozinha para que a gente possa ver, Tassiana está ajudando nisso aí. Wilson? Ana Rita, Ana. Ana Rita, eu não vi. Pode falar, Ana. Você falou, André, você falou que essa pandemia, ela é um momento da gente rever o nosso caminho evolutivo. Isso você fala assim, nós como seres integrados como Terra, ou você fala isso de cada um de nós individualmente? E que você falasse um pouquinho mais sobre isso, essa oportunidade que se coloca nesse momento, que eu sinto sempre assim, o que eu tenho que aprender com isso? Assim, tem me perseguido muito essa ideia. Mas eu acho que, na verdade, é um momento muito, muito coletivo. Então, eu acho que também tem uma questão muito maior enquanto seres, enquanto possibilidade de estarmos integrados e termos um objetivo comum. Eu queria saber o que você pensa sobre isso. Quando me refiro à pandemia, não para que nós busquemos uma explicação por ela estar existindo, mas estando como também um cidadão
um cidadão cósmico, um cidadão universal nesse planeta, já que estou vivenciando essa experiência, quais lições, obviamente, já que estou vivenciando a experiência, e que não é uma obra de Deus colocando isso para que eu viva, que todo mundo sofre, etc., mas já que eu estou nessa experiência, que não sei qual foi a causa exata que pode ter gerado isso, mas busco compreensões em termos de psicosfera da Terra, mudança do campo vibratório, parte emocional, que nós mesmos em outras encarnações vivenciamos todos juntos, as guerras, a escravidão dos negros, a escravidão dos egípcios, a escravidão de todas as pessoas, a Inquisição, tudo aquilo me fez refletir, poxa, que experiência dádiva hoje passar eu por essa experiência atual, inesperada, portanto, que lições, ou seja, que mudança, não vou dizer lição, para não ficar no racional, que mudança isso me pede? Então, o primeiro momento que eu me vi nisso, respondendo essa pergunta de forma prática agora, de forma bem prática, o que é que me aborrece? O que é que me incomoda? Uma questão específica no meu lar. Legal. Que aspecto de humildade e amor está me faltando aqui? É isso. É aquilo. Beleza, vou mudar. Mudou. Financeiramente. Poxa, financeiramente, minha consultoria, mudou, quebrou, tal, não sei o que, a empresa, o que eu faço? Vou abrir um negócio novo. Comecei. Então, no momento em que você se sente incomodada, respondendo agora sinceramente a tua pergunta, quando você se sente incomodada com algo, olhe para esse algo. Não deixe de ver. Olhe mesmo. Isso está me incomodando. Isso me causa dor. Isso me gera uma angústia. Tá, então, busque aí, nesse caso, uma percepção junto com Deus nesse sentido, sem abalar a esperança. Por isso que a fé é fundamental. Essa certeza. Eu sou filho de Deus. Eu e o Pai somos um. É essa fé que me refiro. Isso tudo nos faz sentir amparados. Não estamos desamparados. Ninguém. Até quem está desencarnando agora não está desamparado. Nem as famílias que estão tendo gente morrendo. Ninguém. Obviamente que não queremos que ninguém da nossa família morresse agora de Covid-19. Não. Pelo amor de Deus, não quer mesmo. Se isso vier a acontecer, nós, em conexão profunda com o Criador do Universo, mais ainda acionar essa fé, mais ainda a necessidade de consolo, de esperança e de cumplicidade que eu falei tanto aqui nesse momento. Uma das coisas é cumplicidade, porque se você se sente impotente, ou nos sentimos impotentes já de uma coisa, um vírus que não tem ainda vacina, especificamente dizendo nesse sentido, só realmente vibrar, só atuar, continuar a vida com esperança e evoluir o nível de fé que nós temos, evoluir o nível de esperança, evoluir o nível de amor, evoluir o nível de coragem, evoluir o nível de todas as virtudes que já estão aí dentro. Então, o foco, nem tanto na minha fala, é na justificativa do porquê a pandemia veio trazer, mas certamente para todos, ela vai trazer isso. Então, esse para que vem para cada um. Agora, olhando de forma global, lei de sociedade, e que nós aprendemos na lei de destruição, todo flagelo destruidor, como diz, né, o Espírito da Verdade, mentores do certo da doutrina espírita, que os flagelos destruidores vêm para acelerar o progresso daquela sociedade. Vem acelerar o progresso. E aqui, no caso da pandemia, com a Covid-19, é o quê? Está acelerando o progresso da onde? Da Terra. Porque a gente é forçado na marra a viver circunstâncias que, para que nós permaneçamos em equilíbrio, necessitaremos mudar a forma de agir, a forma de ver, a forma de pensar. Por isso, essa evolução global. Meus queridos amigos, infelizmente, nós não temos mais tempo para perguntas. Pelo André, eu tenho certeza que a gente varava a noite aqui, mas nós precisamos encerrar nossa reunião. Eu agradeço imensamente a presença de todos, agradeço 1000 vezes as palavras tão sábias e tão tocantes que o André trouxe, rogando a Jesus que
lhe traga sabedoria, que lhe traga forças para continuar essa caminhada tão bela. A gente vai pedir à nossa companheira Tassiana que nos conduza em prece final.